Lendo a palavra bíblica, leremos do primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Agora o principal, Senhor, isso aqui é a Tua palavra. Dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor, que eu e minha casa possamos dizer verdadeiramente mais e mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu, minha esposa e nossos familiares sejamos instrumentos do Senhor de modo direto e indireto, para que mais pessoas acessem a Tua palavra e se façam na vida das pessoas, Senhor, conforme a Tua vontade, bem como na nossa vida também, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, pedimos e já te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 22, 23 versículos. Diz do versículo 1 em diante: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa coluna, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg o Edonita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Alimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei. Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, porque souberam que fugiu, e como mo fizeram saber, e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram
estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volte-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Ele anunciou o que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, repetindo o 22º versículo, que nos diz: Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de dizer a Saul: Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do teu pai. 23º e último versículo do capítulo 22 do primeiro livro de Samuel nos diz: Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua, estarás a salvo comigo. Repetindo o último versículo, versículo 23 do primeiro livro de Samuel, que nos diz: Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua, estarás a salvo comigo. Bem, por meio desses 23 versículos nos fala o capítulo 22 do 1 Samuel a respeito de Davi. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 6 ao 19, Saul mata todos os sacerdotes de Nobe, usando Doeg, já que efetivamente os seus fiéis não acharam por bem atender a ordem de matar os sacerdotes do Senhor. E do 20º versículo ao 23, Abiatar refugia-se com Davi. Interessante que a parte final de Davi ilustra bem a forma como está sendo lido esse capítulo. O último versículo diz: Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua, estarás a salvo comigo. Ou seja, independente das circunstâncias, se foram escolhidas ou não, uma vez que elas surgiram, efetivamente farei a minha parte. Nesse caso, o caso de Davi proteger efetivamente o único que restou dos sacerdotes do Senhor. No meu caso, independente da forma, mas o propósito da leitura bíblica está sendo cumprido. Que Deus continue a nos dar força para fazer aquilo que é necessário ser feito. Que possamos fazer o melhor e o nosso melhor esteja sempre reservado ao Senhor. Sucesso é o que desejo. Que Deus continue a nos abençoar com seu amor, favor e poder. Sucesso.